O relator da denúncia contra Michel Temer leu hoje o parecer dele, recomendando a continuidade do processo contra o presidente da República por corrupção passiva. Ao longo de todo o dia, foram muitas expectativas em torno da leitura do relatório sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer, denunciado por corrupção passiva. O deputado Carlos Marum, do PMDB do Mato Grosso do Sul, disse que esteve em reunião com o presidente da República e saiu convencido de que o governo tem votos suficientes para barrar a denúncia na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário. Parlamentares que tinham a intenção de votar contra o presidente foram substituídos pelo partido. Saímos dessa reunião absolutamente certos de que temos votos para sermos vitoriosos na CCJ e no plenário. E na CCJ, a nossa expectativa é uma votação igual ou superior a 40 votos. É natural que os partidos, neste momento, queiram ser representados na CCJ por deputados que levem o pensamento majoritário das bancadas. Então, em isso não acontecendo, é correto que parlamentares sejam substituídos. Eu, inclusive, estou na CCJ substituindo um grande companheiro, que é o deputado Fogaça, mas que nesse momento ainda tinha dúvidas em relação ao seu voto. Mas a oposição afirma o contrário. Diz que a denúncia vai ser aceita pela casa. Quando ainda se falava na vinda da denúncia, podia ser que o governo tivesse, de fato, a maioria que diz ter aqui dentro da casa. Essa maioria foi se esfarelando. Então, eu não sei se, para o governo, é a melhor tática, ou a melhor estratégia, apressar esse julgamento. A perspectiva é de que o relatório seja favorável à denúncia, ou seja, que a Câmara autorize o Supremo Tribunal Federal a processar Michel Temer, né? E essa movimentação do governo em trocar parlamentares da sua base dentro da Comissão de Constituição e Justiça mostra já desespero. Mostra que a tão alardeada maioria do governo, ela possivelmente não existe. Na semana passada, Temer procurou o ex-deputado federal Valdemar Costa Neto em busca de votos para tentar barrar a denúncia na Câmara dos Deputados. Costa Neto foi condenado no mensalão, mas ainda exerce muita influência na bancada da Câmara. No domingo, Temer recebeu o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para discutir a denúncia. O governo cobrou uma posição do presidente da Câmara em relação à denúncia de Temer. Em resposta, Maia disse apenas que não vai trabalhar contra o governo Temer e que não vai pedir votos contra o presidente no processo. O governo também se preocupa com o PSDB. O partido deve se reunir nesta semana para discutir a situação de Michel Temer e a possível saída da base do governo. A denúncia contra o presidente Michel Temer foi feita pela Procuradoria-Geral da República, pelo crime de corrupção passiva com base nas delações de executivos da JF, grupo que controla a JBS. De acordo com a Constituição, quando se trata de presidente da República, cabe à Câmara dos Deputados a autorização da denúncia. Depois de apresentado o parecer, vai ser concedido o pedido de vista, oportunidade em que os deputados podem pedir mais tempo para analisar a denúncia, dentro do prazo de 2 sessões no plenário, de acordo com o regimento da Casa. Hoje aqui no estúdio estou recebendo Drauzio Rezende, economista, professor da Unital, Universidade de Taubaté, para discutir os assuntos relativos à nossa economia. Professor Drauzio, muito obrigado pela companhia outra vez, boa noite. Boa noite, eu te agradeço. E a gente começa puxando a nossa conversa aqui a respeito dessa situação que a gente vive hoje. A gente passou por aquela crise tremenda na época do impeachment, veio o governo de Michel Temer e quando as coisas pareciam que iam se estabilizar, inclusive o governo tem dito, né, professor, que a economia está retornando aos trilhos, o Meirelles vive dizendo que a recessão acabou, a gente já está numa ascensão, mas agora essa nova crise que toma conta do governo coloca tudo isso em xeque de novo, não é? Sim, a economia ela tem uma influência da política. Ela influencia a política e é influenciada pela política. O importante é que a política esteja estável para que os investidores internacionais ou nacionais tenham uma perspectiva de 2, 3 anos adiante para que possam mensurar se os investimentos que eles desejam fazer têm capacidade de se pagar e se são viáveis.
Então, por isso que é importante que a política seja relativamente estável, para que as pessoas possam verificar a viabilidade de qualquer incentivo, de qualquer investimento a ser feito. Claro. E aí a gente vê não a inviabilidade, mas a instabilidade da política causando esses sérios problemas. Então, você espera-se que haja investimento estrangeiro, espera-se que o próprio investidor no Brasil, né, o industriário, o empresário invista, mas sem ter uma perspectiva de como é que as coisas vão ser amanhã, ninguém quer tirar o dinheiro do bolso. Exato, porque muda o governo, pode mudar as regras. Sim. Muda o governo, muda essa percepção. Nós saímos de um governo, que era o governo Fernando Henrique Cardoso, e o primeiro governo Lula, por exemplo, que era um governo mais, digamos assim, liberal, no sentido de permitir às empresas investirem dentro de um determinado marco. Passamos para o governo de Lula um finalzinho, depois da crise de 2008, 2009, e Dilma I, Dilma II, com um governo fortemente intervencionista, na qual colocava a primazia sobre o Estado, e o governo escolhia quem seriam os campeões nacionais, as empresas vitoriosas, sim, que ele deveria ter o apoio. Então, houve uma mudança muito significativa de direção do Estado, e esse direcionamento prejudica qualquer iniciativa privada. Então, a política na instabilidade, não se sabe quem vai ser o próximo presidente, ou qual é o grupo que vai estar direcionando o Estado, qual é a filosofia econômica e política que esse grupo novo grupo dominante vai ter. Então, os empresários se retraem. Bom, eu posso fazer um investimento, de repente, esse grupo é contra as minhas convicções, eu perco tudo que eu fiz. E isso faz com que toda a economia fique em compasso de espera. E aí, nesse momento, por exemplo, de uma possibilidade de um julgamento contra o presidente, o que faria com que ele fosse afastado por até 180 dias, até 6 meses, causa de novo essa mesma insegurança, né? Quer dizer, então quem estava pensando em investir já segura um pouco para ver como é que isso vai se resolver depois. Isso, dependendo do que vai se arrastar, nós vamos estar vivenciando outra vez os mesmos processos que vivenciamos no impeachment de Dilma. Exatamente.